Pessoal, beleza? Eu sou André Cordeiro na área e dessa vez iremos tratar aqui sobre condução elétrica no coração. Então entenderemos o que significa aquelas ondas, né? Onda P, complexo QRS, onda T, como o estímulo é conduzido ao longo do nosso coração. Então, se você tem essas dúvidas, não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo com o colega, tá? E vamos lá para o vídeo. Veja, gente, a atividade elétrica do coração, ela começa no nó sino-atrial, tá? Então, todo o processo elétrico no coração começa nos nós sino-atrial. Esse estímulo será conduzido através das vias internodais até o nó atrioventricular. Nesse momento, ao chegar no nó atrioventricular, o estímulo será é, levemente retardado até chegar aqui nos feixes de His. No feixe de His, ou após o feixe de His, existe uma divisão, uma bifurcação aqui em relação aos ramos, tá? Então, ramo direito e ramo esquerdo, tá? Até chegar na parte mais distal, nas fibras chamadas de fibras de Purkinje ou ramos subendocárdicos. Isso mostra que, durante a estimulação dos átrios, a contração acontecerá de cima para baixo, e durante a estimulação dos ventrículos, o estímulo é direcionado para a parte mais distal e depois sim para a parte lateral, fazendo com que a contração aconteça de baixo para cima. E esses eventos que formam ou são reconhecidos através do eletrocardiograma, tá? Então, aqui temos uma eletrocardiografia que iremos detalhar a seguir. Então, vejam aqui. Aqui temos exatamente de um lado os eventos cardíacos acontecendo. Então, você está vendo aqui a sístole atrial, sístole ventricular e diástole ventricular. E aqui do lado, o que está acontecendo no eletrocardiograma. Então, veja que primeiro tem a formação de uma onda que é chamada de onda P. Depois, a formação de um complexo QRS, que é composto por uma onda Q, uma onda R e uma onda S, e, por fim, uma onda T. Vamos entender agora o que cada onda dessa significa. Então, a onda P, gente, ela está associada com uma sístole atrial, uma despolarização atrial. Tá? Já o complexo QRS, ele tem relação com uma despolarização ventricular, a contração ventricular. E a onda T tem relação com a repolarização ventricular, ou seja, ela tem relação com o relaxamento do ventrículo. Chama atenção, vejam que você tem aqui, por exemplo, alguns intervalos, né, alguns segmentos, mas chama atenção para o segmento ST. O segmento ST, ele reflete o momento de perfusão das coronárias. E por isso ele tem um papel clínico muito importante em alguns pacientes que infartam, e vocês vão encontrar, assim, IAM com supra do segmento ST. Então, em alguns momentos, né, em alguns infartos, existirá a alteração desse segmento ST, através de um supradesnivelamento ou de um infradesnivelamento, ok? E aqui temos um ECG típico. Por que típico? É um ECG com 12 derivações. Então, temos, e daqui a pouco iremos detalhar as derivações frontais, né, ou periféricas, e as derivações pré-cordiais. Então, aqui você encontra D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, que são derivações periféricas, V1, V2, V3, V4, V5 e V6, que são derivações pré-cordiais. E qual a importância, né? Porque eu tenho que saber negócio de D1, D2, V1, V2, D3, AVR. Porque, gente, cada derivação dessa, ela representa uma parede do coração. Vamos imaginar que você está olhando para um objeto e que tem várias pessoas olhando ao mesmo tempo, só que cada uma de um ângulo. Então eu posso perguntar para uma pessoa, falar assim, vem cá, esse objeto tem algum arranhado, tá sujo? A pessoa pode falar, não, aqui de onde eu estou olhando não tem nada.
Mas uma outra pessoa que está, né, posterior pode falar: não, aqui do meu lado, sim, está arranhado, está sujo. É o mesmo pensamento que você vai aplicar no coração. Então, a depender da derivação, ela pode dizer assim, ó, daqui de onde eu estou olhando, tá tudo normal com esse coração. Mas, de um outro ponto de vista, existe a lesão. Então, por exemplo, toda vez que você quer investigar a parede inferior do coração, você tem que olhar ali para D2, D3 e AVF. Parede anterior, normalmente V3 e V4. E assim você tem essa representação das paredes e qual derivação ou quais derivações representam cada uma, tá? Como eu já falei, o elétron é dividido em derivações frontais, né, ou periféricas, e derivações precordiais. As derivações frontais, elas podem ser unipolares ou bipolares. As unipolares correspondem a AVR, AVL e AVF. Então você vai utilizar o coração como ponto central, tá? E o próprio eletrodo, o próprio aparelho, ele gera, por exemplo, um ponto positivo em cada lado, um no braço direito, um no braço esquerdo e uma na perna, tá? E desse ponto central partem, né, a verificação, e se for para o lado direito, é a VR, se for para o lado esquerdo, é a VL, e se for para o pé, é a VF. Tá? Lembrando que esse AV aqui tem relação com a amplificação da voltagem, né? E o R, o L e o F correspondem a direito, esquerdo e pé em inglês. Já em relação às derivações pré-cordiais, o que você tem é de V1 a V6. E aqui é a posição que cada eletrodo deve ser colocado, tá? Mas se vocês perceberam, ficou faltando as derivações frontais ou periféricas bipolares. Como assim bipolar? Porque agora eu passo a ter dois polos, um polo negativo que aponta para um polo positivo. E aqui, gente, sempre do lado direito será negativo, sempre no pé será positivo, e do lado esquerdo pode ser positivo ou negativo, depende da derivação que você está investigando. Então, por exemplo, do lado direito, que é negativo, parte um estímulo em direção ao lado esquerdo. E aí você tem a formação da derivação chamada de D1. As outras formam D2 e D3. Ok? E aí, para finalizar, retornamos a algo que vimos na última videoaula. Que foi o quê? A relação entre esse diagrama e alguns eventos cardíacos. Chamarei atenção hoje para o ECG. Lembre que na última, falei para vocês, ó, gente, só vou chamar atenção aqui, só iremos pensar nas ondas, né, na vermelha, que corresponde ao ventrículo, nessa primeira aqui tracejada, que corresponde à pressão na aorta, e falamos levemente sobre a pressão atrial. Mas agora vamos colocar nesse jogo outro player, que é o traçado do elétron, tá? Então, antes disso, não se esqueça, você já ir embora sem, né, dar aqui o seu joinha. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa aí o sininho, gente, que vai ajudar bastante aqui no conteúdo. Então, o que que você está percebendo aqui? Lembre, nesse ponto que eu estou aqui, né, colocando, marcando, é o momento que a válvula atrioventricular se fechou, a mitral se fechou, e, portanto, o ventrículo vai começar a contrair. Note que nesse momento eu já tenho aqui, ó, a formação da onda R descendo em direção à onda S. Então, nesse período de contração ventricular isovolumétrica, é o período onde eu tenho finalização da onda R e início da onda S, tá? Basicamente, quando existe a ejeção ventricular, tá? Esse início aqui de ejeção ainda pegando uma parte da onda S, e para o final, onde eu já tenho parte do relaxamento acontecendo, a formação aqui embaixo da onda T. Então, observe que durante a contração, tem-se a formação do complexo QRS, principalmente do R e do S, e durante aqui o final da contração e início do relaxamento, segmento ST, juntamente com a onda T, tá? Representando o momento de repolarização dos ventrículos.
Beleza? Então é isso, gente. Novamente, se inscreve aqui no canal. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse conteúdo, né, de condução elétrica pelo coração. Então, não se esquece, deixa aí o seu like, ativa o sininho, compartilha esse material com seu colega e é isso. Até a próxima. Fui.